Olá pessoal, sou Elisângela da Neuropsifar. Hoje vou dar continuidade ao intensivão de neurociência, o curso de imersão gratuito tratando da psicofarmacologia, especificamente os neurotransmissores. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Hoje trataremos do sistema glutaminérgico, a síntese. O glutamato ou ácido glutâmico é um aminoácido usado para a produção de proteínas. No entanto, quando é usado como neurotransmissor, ele é sintetizado a partir da glutamina. Então, o glutamato livre, ele é capturado em parte pelo neurônio e em parte pelo astrócito. Na glia, o transportador do aminoácido excitatório, que seria aqui, ó, se vocês podem ver, TAAE, transporta o glutamato para dentro do astrócito. O glutamato é convertido a glutamina pela enzima glutamina sintetase, que vocês podem observar aqui. A glutamina sai do astrócito por meio do transporte de glutamina, o transportador de glutamina. Para entrar no neurônio, a glutamina é transportada pelo transportador de glutamina. E assim entra na célula. A glutamina é convertida em glutamato pela enzima mitocondrial chamada glutaminase. Após o glutamato fica estocado em vesículas sinápticas por meio do transportador de glutamato. Vocês podem aqui observar o VGLUT. E por fim, ocorre a exocitose dependente de cálcio na fenda sináptica. Hoje trataremos da recaptação do glutamato. As ações do glutamato são finalizadas pela remoção por meio de duas bombas de recaptação. Estão aqui representadas. Uma bomba fica no neurônio glutaminérgico pré-sináptico e o segundo fica na glia, no astrócito. Então, o glutamato ele é transportado para dentro tanto da glia quanto do neurônio por meio dos transportadores de aminoácidos excitatórios. Então, aqui, ó, transportadores de aminoácidos excitatórios. Essa recaptação ocorre através de transportadores dependentes de sódio, potássio e hidrogênio. Falaremos dos receptores de glutamato. Como vimos então no vídeo de recaptação de glutamato, olha aqui uma revisão, tá pessoal? Dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? De recaptação de glutamato. A bomba de recaptação de glutamato, que é o transportador aminoácido excitatório, aqui representado pelo TAE, transportador, fica no neurônio, glutaminérgico pré-sináptico, Esse remove o glutamato da sinapse, finalizando a ação do neurotransmissor. No entanto, iremos tratar sobre os receptores de glutamato. Esses são aqui representados pelo N-metil-D-aspartato, que é o NMDA, o ácido protônico alfa-amino e hidroxi 5-metil-4-isoxazole, que é o AMPA, aqui representado, o caiato e o metabotrópico, tá ok? Então agora trataremos dos receptores não MNDA, tá?
Então, na verdade, os receptores inotrópicos são os receptores NMDA, AMPA e caiato. Aqui, nesse momento, trataremos dos não NMDA, que é o AMPA e o cainato. O cainato e o AMPA regulam a permanência de cálcio, sódio e potássio. O ácido protônico, né, que seria o AMPA, ele é de canais iônicos de cálcio. Os receptores AMPA ocorrem tanto nos astrócitos quanto nos neurônios, um componente rápido do potencial sináptico excitatório. Os receptores AMPA, eles promovem os PEPs, que são o quê? O potencial excitatório sináptico rápido, tá? E aqui estão os tipos de receptores AMPA. O GLU-R1, o GLU-R2, o GLU-R3 e o GLU-R4. Por sua vez, os receptores cainato, que são canais iônicos de cálcio também, os receptores estão menos envolvidos com a sinalização sináptica, porém, eles estão envolvidos com a plasticidade sináptica. E são eles: o GLU-R5 até 7 e o Ka1 e 2. Agora, iremos falar dos receptores NMDA. Então, como já tinha sido dito, né, o NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, os canais são iônicos de cálcio. Os receptores contribuem para o potencial lento do potencial sináptico excitatório. Eles coexistem frequentemente com os receptores AMPA, e ambos receptores são mais abundantes no córtex, que seriam nos núcleos da base, e nas vias sensitivas. Os receptores AMPA também ocorrem nos astrócitos quanto nos neurônios. Os receptores NMDA são altamente permeáveis ao cálcio, bem como a outros cátions. Assim, a ativação dos receptores NMDA é particularmente efetiva na promoção de entrada de cálcio. Mas eles são bloqueados pelo magnésio, né? Vocês podem ver aqui. E esse bloqueio mostra-se dependente, né? Tem uma dependência marcante de voltagem. Ele ocorre em concentrações fisiológicas de magnésio. E esse bloqueio mostra a dependência marcante de voltagem. Ele ocorre em concentrações fisiológicas de magnésio, quando a célula está normalmente polarizada, porém desaparece se a célula for despolarizada. Para que o receptor NMDA seja aberto, são necessárias as ações: ligação simultânea do neurotransmissor glutamato e a glicina. Vejam aqui, glutamato e a glicina. A ativação dos receptores NMDA exige a glicina, tá? Tão bem quanto o glutamato. Os dois têm que estarem juntos. A glicina é um modulador alostérico. Ambos os sítios têm que estarem ocupados para o canal abrir. Mas, primeiramente, é preciso ter a despolarização da membrana pós-sináptica, por meio da ligação do glutamato aos receptores AMPA, para gerar, então, o potencial sináptico excitatório rápido. Então, a ligação do glutamato e da glicina, mas a despolarização da membrana pós-sináptica provocam mudanças na conformação alostérica do receptor, diminuindo a finalidade do magnésio, que acaba sendo deslocado. Assim, o íon cálcio, aqui representado, atravessa o canal iônico, mas há também outros sítios de modulação, como o zinco, tá? que é ativado. Ainda há um sítio, né, dentro do canal iônico chamado PCP, aqui representado. Pois
Mas é o agente psicotomínico fencilclidina, né? O tal do pó de anjo, que é uma droga de abuso, que se liga a ele. O PCP induz o estado psicótico, que muitas vezes é similar à esquizofrenia. Existem os antagonistas competitivos no ponto da glicina, que inibe diretamente a ação do glutamato. Descobriu-se que a deserina ativa o receptor NMDA via ponto da glicina. A entrada de quantidades excessivas de cálcio produz uma ativação no receptor NMDA que pode resultar na morte celular, excitotoxicidade. Alguns anestésicos e psicomiméticos, como a ketamina, e medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer, como a memantina, são agentes bloqueadores seletivos dos canais e receptores NMDA. E aqui estão os tipos de receptores do NMDA: o GLU-N1, o GLU-N2A, o GLU-N2B, o GLU-N2C, o GLU-N2D, GLU-N3A e o GLU-N3B. Os receptores metabotrópicos. Essa figura trata do receptor metabotrópico, com canais iônicos indiretos por meio de segundos mensageiros. Os receptores metabotrópicos são membros da classe receptores acoplados à proteína G, então aqui representado. A ligação do glutamato com o receptor metabotrópico estimula a atividade da enzima fosfolipase C, aqui representado, liberando segundos mensageiros derivados do inositol 3-fosfato 4,5-bisfosfato e diagliceril ou DAG, aqui representados. A fosfolipase C é uma enzima que flutua na membrana de forma similar à adenilatociclase. A fosfolipase atua sobre fosfolipídios da própria membrana, quebrando para formar duas moléculas, como aqui já representados, o DAG e o IP3. Tá? O DAG é lipossolúvel e fica na membrana. O IP3 vai para o retículo endoplasmático liso, ativa canais de cálcio, causando descarga de cálcio no citosol. A importância dos receptores metabotrópicos está na mediação do sinal elétrico duradouro no cérebro, por processo de potencial sináptico chamado de potencialização de longo prazo, que está envolvido com a função da memória. Para saber mais sobre o mecanismo, de potencial de longo prazo, deixei um vídeo para vocês na playlist de memória, denominado de Psicologia, Neurociência, Aprendizado Memória 1. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Os receptores metabotrópicos encontram-se distribuídos amplamente pelo sistema nervoso central, nos neurônios e na glia. Então aqui trataremos do grupo de receptores metabotrópicos excitatórios, né? Então tem o grupo aqui, o grupo 1 excitatório, com os receptores metabotrópicos mGlu1, que fica localizado no sômato dendrito pós-sináptico. E ele tem uma ação excitatória, ele aumenta a concentração de cálcio intracelular. Então ele acaba modificando as respostas através dos receptores ionotrópicos do glutamato. Também do grupo 1, que também é excitatório, aqui o receptor mGlu5, né? Também no sômato dendrito pós-sináptico, apresenta a mesma função excitatória por aumento de cálcio intracelular. Agora, o grupo 2, que é inibitório. O grupo 2 é composto pelo receptor mGlu2, também fica na área somatodendrita, né, nos terminais nervosos, a maioria dos neurônios pré-sinápticos, tem uma ação inibitória, reduz a transmissão sináptica, inibindo a liberação de neurotransmissor, é um autorreceptor, né, ele inibe a excitação da membrana. Também aqui no grupo 2 tem o receptor mGlu3, né,
também somatodendrito, né? E função inibitória. Agora trataremos do grupo 3, que também é de inibição, né? Com os receptores aqui da classe mGlu4, que ficam nas terminações nervosas acoplados à proteína G. Então, eles inibem a formação de AMP cíclico. O AMP cíclico é um mediador intracelular, né, que é sintetizado no interior da célula a partir do ATP, pela ação de uma enzima ligada à membrana, que é a adenilato ciclase, tá? Ele inibe a liberação do neurotransmissor, reduz a transmissão sináptica e a excitabilidade neuronal. Então, como eu tinha falado para vocês, aqui o AMP cíclico é um mediador intracelular, ele é sintetizado no interior da célula a partir do ATP. Então, o grupo 3 ainda, né, também com a função de inibição, com receptor tipo mGlu6, também nas terminações nervosas, e também inibe a formação de AMP cíclico. Continuando aqui o grupo 3, na parte de inibição, né, responsável pela inibição. O receptor agora é o mGlu7, também acoplado à proteína G, né, ficando nos terminais nervosos, né, com o mesmo mecanismo de formação aqui, que inibe a formação do AMP cíclico. O mGlu8 também com a mesma função, né, inibindo a formação do AMP cíclico. Os receptores mGlu do grupo 1 apresentam potencial para o tratamento de a síndrome do X frágil, vários estágios, né, estados da dor, a doença de Parkinson, incluindo o controle das discinesias provocadas pela levodopa, neuroproteção para epilepsia e abuso de drogas. Os antagonistas ou moduladores alostéricos negativos que atuam nos receptores mGlu do grupo 2 poderão ter um papel como potencializadores cognitivos, né? Aqui em déficits cognitivos. Em resumo, né? Parece que os receptores MNDA e o mGlu, eles desempenham um papel nas alterações adaptativas e patológicas de longo prazo no cérebro e são de particular interesse como alvos potenciais para fármacos. Hoje trataremos da neuroplasticidade e do mecanismo de potencialização de longo prazo. Durante a neurotransmissão sináptica normal, há baixa concentração do neurotransmissor glutamato. Nessa atividade sináptica, o glutamato ativa principalmente os receptores AMPA, mas não há glutamato suficiente para ativar os receptores metabotrópicos e os canais de receptores NMDA. Lembre-se dos vídeos dos receptores de glutamato. Os não NMDA receptores são o AMPA e o kainato. E o NMDA apresenta o bloqueador de canal, que é o magnésio. E os receptores metabotrópicos são membros da classe receptores acoplados à proteína G. A membrana pós-sináptica despolarizada pela ação do receptor AMPA possibilita a entrada de sódio, potássio e cálcio. E o cálcio entra no neurônio pós-sináptico atuando como segundo mensageiro e assim ativa as enzimas. A despolarização transitória da membrana pós-sináptica, causada pelo neurotransmissor pré-sináptico, é denominado potencial excitatório pós-sináptico ou PEPS e ocorre por meio dos receptores AMPA. A somação espacial de PEPs consiste em adicionar PEPs gerados simultaneamente em muitas sinapses. São vários axônios pré-sinápticos em um dendrito, né?
pós-sináptico. Com a somação de vários PEPs em um dendrito, a despolarização pode levar o neurônio a disparar o potencial de ação no cone de implementação, que é a zona de disparo. Assim, um número suficiente de sinapses deve ser ativado simultaneamente para causar uma somação espacial significativa que geram potenciais de longa duração ou potenciais de longo prazo e, consequentemente, PEPs maiores. Então, aqui vocês podem ver, são os PEPs normais e aqui, né, são PEPs maiores, tá? Estímulos tetânicos, que são definidos como breves sequências de estímulos de alta frequência, induzem a potenciais de longa duração. Invocam PEPs maiores que aqueles observados durante a determinação inicial da linha de base. Depois de uma salva de PEPs maiores, também chamados de estímulos condicionadores, presta atenção, libera-se glutamato suficiente para ativar os receptores metabotrópicos e os canais NMDA, que são desbloqueados pela despolarização sustentada. Bom, a ligação do glutamato e da glicina no receptor NMDA, né? Aqui é a parte importante que nós precisamos pontuar. Os receptores MNDA são geralmente bloqueados pelo íon magnésio. Estão aqui apresentados. O íon magnésio pode ser ejetado do receptor NMDA somente quando o glutamato, e aqui não está representado, mas a glicina, se ligam ao receptor e quando a membrana está despolarizada. Então, o AMPA aqui também tem que estar atuando, né? Isto é, o receptor NMDA ele é dependente tanto dos neurotransmissores glutamato e glicina quanto da voltagem, que é a despolarização. Então, a formação do potencial de longa duração, né? O potencial de longa duração ele é um mecanismo celular responsável pelas mudanças plasmáticas de longa duração na força sináptica. Para se obter um potencial de longa duração, requer que as sinapses sejam ativadas ao mesmo tempo, né, como foi já dito, no neurônio pós-sináptico, e que esse neurônio pós-sináptico esteja fortemente despolarizado. Para alcançar a despolarização necessária com um tetano. Então, as sinapses devem ser estimuladas com altas frequências, um número suficiente de sinapses devem ser ativados simultaneamente para causar essa somação espacial, que são os PEPs, né? Esta é chamada cooperatividade, pois as sinapses ativadas conjuntamente devem cooperar para produzir uma despolarização suficiente para causar os potenciais de longa duração. Esse é o potencial de longa duração precoce, né? Que ele causa mudanças duradouras no conteúdo do RNA e DNA dos núcleos das células nervosas e também aumenta o número de receptores AMPA. Assim, a despolarização e os PEPs para a formação dos potenciais de longa duração precoce é vinculado ao glutamato e aumento de cálcio intracelular. E o cálcio, ele age como segundo mensageiro em processos enzimáticos e ativa a proteína quinase e a calmolina. Essa aumenta a efetividade dos receptores AMPA através da sua fosforização, aumentando a condutância. O processo de neuroplasticidade pode ocorrer com alteração na transmissão sináptica, na modificação de proteínas intracelulares por segundos mensageiros, é o que o cálcio faz, e de sinapse, aumentando os receptores AMPA e de botões sinápticos, expondo-os a uma excitação intensa envolvendo potenciais de longa duração tardios, por aumento do número de receptores AMPA ativos. A formação do potencial de longa duração tardio. Após o potencial de longa duração precoce, há alteração no material genético e dá excitação aos receptores AMPA.
causando ativação dos receptores NMDA, que por sua vez gera uma excitação intensa no neurônio. A proteína calmolina ativa organelas salpicadas de receptores AMPA, que são inseridos na membrana pós-sináptica. A proteína quinase dependente de cálcio, calmolina, e a proteína quinase C fosforonizam várias proteínas, incluindo a produção de receptores AMPA e os levando a áreas de contato sináptico nos terminais dendríticos e promovendo a facilitação da ação de neurotransmissão e aumento da condutância. E outras moléculas sinalizadoras da transdução que controlam a transcrição do gene na célula pós-sináptica. Abertos os receptores AMPA, NMDA, o metabotrópico GLU1 aumenta o cálcio intracelular. Durante a fase de manutenção, mais receptores AMPA são recrutados para a membrana nas terminações dendríticas pós-sinápticas, como resultado do transporte alternado do receptor. Em seguida, vários outros mediadores e via de sinalização são ativados, causando alterações estruturais e levando ao aumento permanente do número de contatos sinápticos. Assim, os aumentos resultantes na concentração de cálcio intracelular ativam várias enzimas, inclusive as seguintes: o óxido nítrico sintetase. A liberação do óxido nítrico facilita a liberação de glutamato pela sinalização retrógrada, também conhecida como retorno de NO ou óxido nítrico. A fosfolipase A2 catalisa a formação do ácido araquidônico, um mensageiro retrógrado que aumenta a liberação pré-sináptica de glutamato. Uma fosfolipase, a NAPPLD, que catalisa a produção de endocannabinoides, que atua como segundos mensageiros para aumentar a liberação de glutamato também. O fator neurotrófico BDNF, liberado nos terminais nervosos e das estruturas pós-sinápticas, desempenha um papel multimodal nas fases iniciais e tardias do potencial de longa duração. A depressão de longa duração é o resultado da entrada modesta de cálcio na célula através dos receptores AMPA, ativando as fosfatases, que resultam na fosforinização dos receptores AMPA e aumentando a internalização do receptor AMPA. Então aqui vocês podem ver a representação da depressão de longa duração, que ela promove a redução do PEP, né? Então a redução dos PEPs, representado aqui pela linha azul. Finalizando, lembre-se, as mudanças na força da sináptica entre neurônios de redes neurais no lóbulo temporal medial, no neocórtex e em outras regiões compõem o mecanismo para provável aprendizado e memória. Se vocês não estão lembrados dessas informações, dá uma olhadinha na playlist Psicologia Neurociências, no vídeo Aprendizado e Memória 1. Ali tem a formação da memória, que trabalha bem com os potenciais de longa duração, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo, é bem importante, ok? Hoje trataremos das projeções glutaminérgicas. Rota glutaminérgica longa de origem no córtex, seus axônios descem até fazerem ramificações no tronco cerebral. O objetivo é excitar os neurônios motores. Esses axônios seguem para a medula espinhal, excitando outros neurônios motores. O hipocampo usa também uma rota glutaminérgica, no qual os axônios projetam-se através do fórnix para atingir o corpo mamilar.
glutaminérgica localiza-se entre o córtex e o tálamo. A finalidade é excitar mutuamente neurônios. Esse circuito fica ativo durante a atividade motora. Corpos celulares glutaminérgicos do tronco encefálico projetam axônios para o cerebelo, com o objetivo de coordenar o ato motor, bem como os axônios mais longos trocam informações entre os hemisférios por meio do corpo caloso. Cinzenta periaquidutal dorsolateral apresenta alta densidade de receptores NMDA. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. Falaremos do sistema GABAminérgico, sua síntese. O GABA funciona como neurotransmissor inibitório em muitas vias no sistema nervoso central. Cerca de 20% dos neurônios do sistema nervoso central são GABAminérgicos. A maioria é de interneurônios curtos. Porém, há alguns tratos GABAminérgicos longos, por exemplo, do estriato para a substância negra e para o globo pálido. A distribuição generalizada do GABA, uma vez que ele serve de neurotransmissor em cerca de 30% das sinapses, é o fato que praticamente os neurônios são sensíveis ao seu efeito inibitório. O neurotransmissor GABA é sintetizado a partir do aminoácido percussor glutamato. Assim, inicia-se com a glutamina, que sai dos astrócitos por meio do transportador de glutamina, que vocês podem vê-lo aqui. Para entrar no neurônio, a glutamina é transportada pelo transportador de glutamina para dentro do neurônio. Pode ser observado aqui, né? Transportador de glutamina. Então, a glutamina ela é convertida a glutamato pela enzima mitocondrial chamada glutaminase. E, pela ação da descarboxilase do glutamato, o glutamato é convertido em GABA. Após isso, o GABA é armazenado em vesículas sinápticas e liberado na fenda sináptica. Então, após a liberação na fenda sináptica, o transportador GAT3 no astrócito transporta o GABA para dentro da glia. E dentro da glia, dentro do astrócito, o GABA pode ser convertido pela enzima GABA transaminase a glutamato. Em seguida, o glutamato é convertido a glutamina pela enzima glutamina sintetase. E segue o ciclo, né? A glutamina sai do astrócito por intermédio do transportador de glutamina, passa para o neurônio, né? Então a glutamina entra no neurônio através do transportador de glutamina e a glutamina é convertida em glutamato pela enzima mitocondrial chamado glutaminase. E assim segue-se o ciclo. Trataremos da recaptação do ácido gama-aminobutírico, o GABA.
Os neurônios gabaminérgicos e os astrócitos captam GABA através de transportadores específicos, removendo o GABA após a sua liberação. O GAT1, localizado aqui no neurônio gabaminérgico, é predominantemente encontrado no cérebro e está localizado nos terminais nervosos gabaminérgicos, onde recicla o GABA. Já o GAT3, localizado aqui no astrócito, ele está então predominantemente em astrócitos próximos às sinapses gabaminérgicas. Em seguida, o GABA pode ser estocado em vesículas sinápticas para ser reutilizado ou ser destruído pela enzima GABA transaminase. Vocês podem vê-las aqui. O GABA pode ser destruído por uma reação de transaminação, na qual o grupo amino é transferido para o ácido alfa-oxiglutárico para produzir o glutamato, com a produção de semialdeído succínico e em seguida de ácido succínico. Essa reação é catalisada pelo GABA transaminase, uma enzima localizada predominantemente nos astrócitos. Então, vocês podem ver aqui. E aí, gente, tudo bem? Trataremos dos receptores do ácido gama-aminobutírico, o GABA. Os receptores gabaminérgicos são encontrados nos neurônios e nos astrócitos. E há dois tipos de receptores, o GABA-A e o GABA-B. O receptor GABA-A. O GABA-A é um receptor de canais ionotrópicos de cloro no sistema nervoso central. É predominantemente pós-sináptico e media tanto a inibição pós-sináptica rápida quanto a tônica. Tônica significa potencialização das ações do GABA, que é o aumento da condutância de cloro dentro do canal iônico. Há evidências que existem múltiplos tipos de receptores GABA-A no cérebro. Nas células pós-sinápticas, os receptores GABA-A estão localizados tanto em áreas de contato sináptico quanto extrasináptico. Portanto, o receptor GABA produz inibição por atuar tanto como transmissor rápido, ponto a ponto, quanto como neuromodulador, por ação a longa distância, já que os receptores GABA-A extrasinápticos podem ser tonicamente ativados pelo GABA, que se difunde para longe do seu local de liberação. Então, a função inibição pós-sináptica, que é os PIPs rápidos, e inibição tônica. Os receptores GABA-A são semelhantes aos receptores de NMDA, porque as moléculas podem agir em diferentes locais. Então, aqui vocês podem ver, tem o ponto do GABA, tá? O GABA-A, vários pontos moduladores e o canal iônico. Então, aqui vocês podem ver o GABA, né, se ligando ao seu sítio para a entrada de cloro. O GABA-A é um receptor complexo, hipoteticamente responsável por mediar uma ampla gama de atividades no sistema nervoso central. Ele é alostericamente modulado por uma mistura de receptores laterais, como anticonvulsivantes, o comportamento sob efeito de álcool, bem como os efeitos ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e relaxantes musculares dos benzodiazepínicos. Os receptores benzodiazepínicos. Há pelo menos 5 tipos de receptores benzodiazepínicos. O benzodiazepínico 1, o receptor ômega 1, localiza-se no cerebelo, apresenta ação ansiolítica, sedativa, hipnótica. O benzodiazepínico 2, receptor ômega 2,
fica localizado no estriato, que é o núcleo caudado e o putame, né? E também na coluna espinhal. Parecem estar envolvidos com o relaxamento muscular do benzodiazepínico, né? Também há os benzodiazepínicos 3, conhecidos como periféricos, que são abundantes nos rins. Quando o benzodiazepínico se liga ao seu sítio lateral no receptor GABA-A, nada acontece se não houver GABA ligado ao seu próprio receptor. Quando o GABA se liga ao receptor A e simultaneamente o benzodiazepínico se liga ao seu sítio alostérico, causa uma ampliação da habilidade do GABA em conduzir os íons cloro pelo canal iônico. O complexo receptor GABA benzodiazepínico atua para controlar os canais iônicos de cloro, mediando a transmissão rápida. O resultado do aumento da condutância de cloro, dos íons cloro, dentro do neurônio ocorre rapidamente. Sozinho, o benzodiazepínico não pode aumentar a condutância de cloro pelos canais iônicos. Assim, o benzodiazepínico modula alostericamente o neurotransmissor GABA pela potencialização da habilidade do GABA de aumentar a condutância de cloro dentro dos canais de cloro. Logo, os benzodiazepínicos são denominados de moduladores alostéricos positivos da neurotransmissão inibitória rápida do GABA em receptores GABA-A. A modulação do complexo receptor benzodiazepínico GABA fundamenta todas as ações farmacológicas de drogas ansiolíticas e também serve como veículo para a mediação da emoção de ansiedade. Tem sido especulado que a redução da ação do GABA e o benzodiazepínico endógeno nesse complexo receptor pode estar associado à emoção de ansiedade e se a emoção é normal ou patológica. Outros sítios ligados ao receptor GABA-A. O receptor GABA-A apresenta receptores ou sítios não apenas para benzodiazepínicos, mas também local para o álcool e local para anticonvulsivantes como os barbitúricos e picrotoxina. Receptores GABA-B. O receptor GABA-B é um receptor metamotrópico ligado à proteína G, então emprega segundos mensageiros. Ativa os canais de potássio e cálcio. Não é alostericamente modulado pelos benzodiazepínicos, mas ligado seletivamente ao relaxante muscular baclofen. O baclofen é agonista seletivo do GABA-B e é usado para tratar a espasticidade e alterações motoras relacionadas e podem também ser úteis no tratamento de dependência de drogas. Esse receptor parece estar ligado ao transtorno de ansiedade. Os receptores GABA-B estão localizados pré- e pós-sinapticamente. Eles são receptores acoplados à proteína G para inibir os canais de cálcio operados por voltagem, assim reduzindo a liberação do neurotransmissor. Abrem os canais de potássio, reduzindo assim a excitabilidade pós-sináptica e inibem a adenililciclase. A função é a inibição pós-sináptica dos PIPs rápidos. E os receptores GABA-B causam inibição pré- e pós-sináptica, inibindo a abertura de canais de cálcio e aumentando a condutância de potássio. Para os receptores GABA-B, o receptor funcional é um dímero, formado por duas moléculas idênticas, que consiste em duas diferentes subunidades transmembranas, que é a subunidade B1 e B2. Mantidas juntas por interação do tipo novelo-novelo entre as caudas C terminais. Na ausência de B2, a subunidade B1 não se dirige para a membrana plasmática, já que possui um sinal de retenção no retículo endoplasmático. A interação de B1-B2 mascara o sinal de retenção que facilita o direcionamento para a membrana.
A ativação do dímero é resultado da ligação do GABA ao domínio extracelular B1, que possui o formato de armadilha, enquanto a subunidade B2 interage e ativa a proteína G. Hoje trataremos das projeções do GABA, as projeções do sistema GABAminérgico, tá ok? Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal, Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? O GABA funciona como um transmissor inibitório em muitas vias diferentes do sistema nervoso central. Cerca de 20% dos neurônios no sistema nervoso central são GABAminérgicos. A maioria é de interneurônios curtos, porém há alguns tratos GABAminérgicos longos, por exemplo, do estriato para a substância negra e para o globo pálido. Existe uma quantidade elevada de pequenos neurônios, esses interneurônios, espalhados ao longo do córtex, com a finalidade de inibir a atividade neuronal. O GABA é particularmente abundante, cerca de 10 micromol/grama de tecido, no sistema nigroestriato, porém ocorre em concentrações menores de 2 a 5 micromol/grama em toda a substância cinzenta. A sinapse inibitória GABAérgica tem sido demonstrada mais claramente entre os neurônios de Purkinje cerebelar e os seus núcleos de Dieter. Pequenos interneurônios e principais células do córtex cerebelar, bulbo olfatório e núcleos cuneiformes. Hipocampo, amígdala e o núcleo septal lateral. Núcleos vestibulares e motoneurônios trocleares. Via que inicia no neoestriato, terminando no globo pálido, e do globo pálido interno termina no tálamo. Via do neoestriato direcionado ao globo pálido externo. Núcleos talâmicos e substância nigra reticular. A substância nigra reticular libera o GABA para o colículo superior, responsável pelo movimento dos olhos. Núcleo pendúculo pontino, o qual controla os músculos do tronco, e o tálamo, que é a circuitaria motora. O mesencéfalo medial apresenta ricas conexões GABAérgicas. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. Trataremos da síntese de dopamina. A dopamina é sintetizada na substância nigra e na área tegmental, situados próximos ao mesencéfalo. Essas áreas projetam axônios para o estriato, que é o núcleo caudado e o putame, e também para as regiões límbicas e córtex frontal. A síntese inicia com o aminoácido precursor da dopamina, que é a tirosina. Ela é transportada do sangue para dentro do sistema nervoso central. E aí, a tirosina passa pelos processos. Primeiramente, é o mecanismo ativo, da bomba de transporte a tirosina, pela tirosina transportador, que transporta a tirosina para dentro do neurônio. Em seguida, tem a intervenção da enzima tirosina hidroxilase, que converte a tirosina em dopa. Essa fase é importante para a regulação da noradrenalina. Após isso, há a intervenção da enzima dopa descarboxilase, que converte a dopa em dopamina. Finalizando com a dopa sendo armazenada em vesículas sinápticas e a liberação na fenda sináptica.
Mas, pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal, Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Aumentando a condutância. Hoje tratarei da recaptação da dopamina. A dopamina é amplamente capturada após a sua liberação nos terminais nervosos por um transportador específico para a dopamina, chamado de dopamina transportador, que é o DAT. A dopamina é metabolizada pelas enzimas denominadas de MAO, monoamina oxidase, e COMT, catecol ou metiltransferase. No sistema nervoso central, a MAO é mais importante como mecanismo de término de ação do neurotransmissor. No interior dos neurônios simpáticos, a MAO controla o conteúdo da dopamina e da norepinefrina, noradrenalina. A COMT está ausente nos neurônios, mas é encontrada na medula suprarrenal e em muitas outras células e tecidos. Hoje tratarei dos receptores dopaminérgicos. Os receptores dopaminérgicos também regulam a neurotransmissão dopaminérgica. A abundância dos receptores dopaminérgicos inclui no mínimo 5 tipos farmacológicos. Os receptores D1 e D5 ligam-se através da proteína G estimulatória e estimulam a adenilato ciclase e a ativação de proteínas quinase A. A proteína quinase A atua como intermediária de muitos dos efeitos dos receptores D1 e D5, através da fosforilação de uma grande variedade de proteínas, incluindo os canais de sódio, potássio e cálcio, ativando-os por voltagem. Os receptores D2, D3 e D4 ligam-se através da proteína G inibitória e ativam os canais de potássio, bem como inibem os canais de cálcio e adenilato ciclase. Além disso, também podem alterar outras cascatas de segundos mensageiros celulares. Os receptores de dopamina podem ser pré-sinápticos para a função de autorregulação. O receptor inibitório pré-sináptico D2 regula a soma da liberação de dopamina em resposta ao potencial de ação via o sistema de segundo mensageiro fosfoinositide. Os receptores D1, D2, D3, D4 são bloqueados por fármacos antipsicóticos atípicos. Hoje falarei sobre as projeções dopaminérgicas. A dopamina está envolvida em várias alterações comuns da função cerebral, notadamente na doença de Parkinson, na esquizofrenia, no distúrbio do déficit de atenção, bem como na dependência de fármacos e em certas alterações endócrinas. A dopamina é mais abundante no corpo estriado, uma parte do sistema motor extrapiramidal, envolvida na coordenação dos movimentos, e elevadas concentrações também ocorrem em certas partes do córtex frontal, do sistema límbico e do hipotálamo. Receptores D1. Os receptores D1 são os mais abundantes e os mais generalizados nas áreas que recebem inervação dopaminérgica, especialmente o estriato, o sistema límbico, o tálamo e o hipotálamo. Receptores D2. Os receptores D2 ocorrem na hipófise, no estriato, no sistema límbico, no tálamo e no hipotálamo.
Os receptores D2 são encontrados não somente nos neurônios dopaminérgicos, onde funcionam como autorreceptores inibitórios, mas também nos neurônios não dopaminérgicos. Os receptores pré-sinápticos D2 atuam como autorreceptores nos neurônios dopaminérgicos, por exemplo, aqueles no estriato e no sistema límbico, onde eles agem para inibir a síntese e a liberação de dopamina. Os receptores D3 ocorrem no sistema límbico, porém não no estriato. Receptores D4. O receptor D4 é expressado de maneira muito fraca, principalmente no córtex e no sistema límbico. Os 4 maiores tratos dopaminérgicos no cérebro são: sistema nigroestrial, consiste em neurônios que se projetam da substância negra para o putamen e núcleo caudado. Essa via está envolvida na coordenação do movimento voluntário. Sistema túbero-infundibular, originado do núcleo arqueado e neurônios periventriculares, liberando dopamina na circulação porta-hipofisária, haste pituitária, envolvida com a inibição da secreção da prolactina. Via incerto-hipotalâmica, zona incerta subtalâmica, une a região dorsal e posterior do hipotálamo à região dorsal anterior do hipotálamo e ao núcleo septal lateral, que estabelece conexões a partir da zona incerta medial até o hipotálamo e a amígdala. Parece estar envolvido com a motivação. Via mesolímbica, do sistema mesolímbico, de origem da área tegmentar ventral para outros componentes do sistema límbico. Via mesocortical, projeções do sistema mesocortical da área tegmentar ventral para o neocórtex, especialmente para áreas do córtex pré-frontal. As projeções do sistema mesocortical de origem da área tegmental ventral estão envolvidas com os sintomas negativos da esquizofrenia. Já as projeções do sistema mesolímbico estão envolvidas com os sintomas positivos da esquizofrenia. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. Trataremos da síntese de noradrenalina. A noradrenalina é sintetizada no locus cerúleus, que projeta axônios para a medula espinhal, cerebelo, tálamo e córtex cerebral. A noradrenalina está envolvida com a regulação da atenção, do ciclo sono-vigília, bem como aprendizado, memória, metabolismo cerebral, a ansiedade e a dor. Esse processo inicia com o aminoácido precursor, que é a tirosina, que é transportada do sangue para o sistema nervoso central. No sistema nervoso, a tirosina passa pelo processo, o mecanismo ativo de bomba de transporte da tirosina transportadora, que transporta a tirosina para dentro do neurônio. Em sequência, a enzima tirosina hidroxilase converte a tirosina em dopa. Após isso, a dopa descarboxilase converte a dopa em dopamina. Em seguida, a enzima dopamina beta-hidroxilase, localizada em vesículas sinápticas, converte a dopamina em noradrenalina. E por fim, a noradrenalina é liberada na fenda sináptica. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal, Neuropsifar. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Hoje tratarei da recaptação de noradrenalina.
O neurônio noradrenérgico tem um transportador pré-sináptico, que é a bomba de recaptação NET, que é único para a noradrenalina. As mesmas enzimas que destroem a dopamina também destroem a noradrenalina, que é a MAO e a COMT. Cerca de 75% da noradrenalina liberada, recaptada e reempacotada dentro de vesículas. 25% são acapturadas não neuronais. O empacotamento de noradrenalina dentro de vesículas ocorre através da VMAT, que é o transportador vesicular de monoaminas. Hoje tratarei dos receptores de noradrenalina ou norepinefrina. Os receptores de noradrenalina são dos subtipos alfa e beta. Todos os receptores adrenérgicos, noradrenérgicos, o alfa 1A, alfa 1B, alfa 2, CA2A, alfa 2B, alfa 2C, beta 1 e beta 2 são expressos no sistema nervoso central. Encontram-se amplamente distribuídos e localizados tanto nos neurônios pós-sinápticos quanto nas células da glia e podem estar envolvidos no controle motor, na cognição e na emoção de medo. Os tipos de receptores e a proteína G. O receptor alfa 1 é ligado a proteínas GQ, que acoplam receptores alfa à fosfolipase C para a liberação de trifosfato de inositol, diacilglicerol e aumento de cálcio citoplasmático. O alfa 2 é acoplado a proteínas GI, inibidoras da adenililciclase, que reduz o influxo de cálcio e assim inibe a liberação de noradrenalina. O receptor beta é ligado a proteínas GS, estimuladoras de adenililciclase, aumentando a liberação de noradrenalina. Então, o receptor alfa 1 pós-sináptico. A estimulação dos receptores alfa 1 leva à ativação de proteínas acopladas à proteína GQ, que por sua vez ativa a fosfolipase C para a liberação de trifosfato de inositol e diacilglicerol. O trifosfato de inositol estimula a liberação do estoque de cálcio, levando ao aumento de cálcio citoplasmático. O diacilglicerol ativa a protoquinase C. A ativação e a inativação do adenililciclase. Receptores beta são pós-sinápticos. Os receptores beta 1 são encontrados no córtex, no estriato e no hipocampo, enquanto os receptores beta 2 são amplamente encontrados no cerebelo. Foram implicados no efeitos de longo prazo dos fármacos antidepressivos, porém ainda não se sabe como. A ligação a receptores beta estimula a adenililciclase por ativação da proteína GS, resultando em um aumento de velocidade da síntese de AMP cíclico. O AMP cíclico liga-se à subunidade reguladora R da proteinoquinase AMP cíclico dependente, levando à liberação de subunidades catalíticas ativas C, que fosforilam substratos de proteínas específicas e modificam sua atividade. Essas unidades catalíticas também fosforilam as proteínas de liberação ao elemento de resposta ao AMP cíclico CREB, que modifica a expressão de genes. Receptores alfa 2 pré-sinápticos, autorreceptores e pós-sináptico.
Os receptores alfa-2 estão localizados nas regiões somatodendríticas e terminais nervosos, onde funcionam como autorreceptores inibitórios, assim como nos neurônios não noradrenérgicos pós-sinápticos. Estão envolvidos no controle da pressão sanguínea, sedação e analgesia. Ligantes de receptores alfa-2 inibem a adenilciclase por causar dissociação da proteína GI, subunidade alfa-I carregada de GTP, e unidade beta-gama. O mecanismo de inibição é desconhecido. Os receptores alfa-2 pré-sinápticos reconhecem a noradrenalina, a norepinefrina na fenda sináptica, desligando a liberação de mais neurotransmissor. É o feedback negativo. Os receptores alfa-2 inibem a liberação de neurotransmissores, incluindo a liberação de norepinefrina e acetilcolina pelos nervos autônomos. Inibe o influxo de cálcio, impedindo a abertura de canais de cálcio. Também regulam a liberação do ATP coliberado. Acredita-se que isso ocorra fisiologicamente, de tal modo que a norepinefrina liberada exerce um efeito inibitório local sobre as terminações, das quais ela se origina, o chamado mecanismo de retroalimentação autoinibitória. Tratarei sobre as projeções noradrenérgicas. Muitos corpos dos neurônios noradrenérgicos no cérebro são localizados no tronco encefálico, na área conhecida como locus coeruleus. Na figura A, observa-se a visão sagital medial do curso da maioria das projeções noradrenérgicas, originadas do locus coeruleus e do tegmento lateral do tronco encefálico. Suas projeções alcançam muitas áreas do prosencéfalo, cerebelo e coluna espinhal. Neurônios noradrenérgicos no tegmento lateral do tronco encefálico inervam muitas estruturas do prosencéfalo basal, incluindo o hipotálamos e o corpo amiloide. Em B, apresenta os principais alvos dos neurônios do locus coeruleus. A noradrenalina e o locus coeruleus apresentam uma entrada importante para o controle da cognição, humor, emoção, comportamento e pressão sanguínea. A principal função do locus coeruleus é determinar se a atenção está sendo focada no ambiente externo ou monitorando a parte interna do indivíduo. Isso ajuda a priorizar a competição dos estímulos de entrada e a fixação da atenção, ou para sinais como dores no corpo, onde a atenção focada irá determinar o que se aprende e quais as memórias são formadas. O mau funcionamento do locus coeruleus é hipotetizado como a base para a desordem de humor e da cognição, tais como depressão, ansiedade, desordem de atenção e de processamento de informação. A síndrome de deficiência de noradrenalina é teoricamente caracterizada pelo comprometimento da atenção, problemas de concentração, dificuldade da memória de trabalho e velocidade de processamento da informação, bem como retardo psicomotor, fadiga e apatia. Tais sintomas podem acompanhar a depressão, como também os déficits de atenção e da cognição, a esquizofrenia e a doença de Alzheimer. A aferência de origem do locus coeruleus para o córtex frontal é pensado ser responsável pelas ações regulatórias de noradrenalina sobre o humor, receptor beta-1 pós-sináptico. Outra
aferência para o córtex pré-frontal, os efeitos da noradrenalina sobre a atenção e a cognição, receptor alfa-2 pós-sináptico. As aferências do locus ceruleus para o córtex límbico, para a regulação da emoção, bem como a energia ou fadiga, agitação ou retardo psicomotor. As projeções para o cerebelo podem regular o movimento motor, especialmente tremores. No tronco encefálico, a noradrenalina regula o centro cardiovascular e controle da pressão. A noradrenalina na coluna espinhal inerva o tecido periférico da taxa de batimento cardíaco e o esvaziamento da bexiga. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. Trataremos da síntese de serotonina. A serotonina, 5-hidroxitriptamina, é produzida por enzimas. Após o aminoácido precursor, triptofano, ser transportado para dentro do neurônio serotonérgico. O transportador de triptofano é diferente do transportador de serotonina. Após o transporte, o triptofano é convertido em 5-hidroxitriptofano pela enzima triptofano hidroxilase, convertido em hidroxitriptamina pela enzima aminoácido aromático descarboxilase. Após isso, a serotonina é estocada em vesícula sináptica. Hoje tratarei da recaptação de serotonina. A serotonina está envolvida em várias funções cerebrais, como sono e vigília, os diferentes estágios do sono, humor e comportamento emocional, cognição, alimentação, percepção de dor, regulação cardíaca e comportamento sexual. Portanto, age intensamente no sistema nervoso central, consequentemente no bem-estar do indivíduo. A serotonina apresenta uma bomba transportadora pré-sináptica chamada de SERT, transportador de serotonina. Um transportador específico, semelhante, porém não idêntico àquele que carrega a noradrenalina e a dopamina. O SERT é inibido especificamente por inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a fluoxetina, e por outros fármacos que inibem a recaptação de catecolaminas, como os antidepressivos tricíclicos. Os inibidores da recaptação de serotonina constituem um grupo importante de fármacos antidepressivos e ansiolíticos. A serotonina é degradada quase inteiramente pela monoaminoxidase, a MAO, que converte a 5-hidroxintolacetaldeído, cuja maior parte é desidrogenada para formar o ácido 5-hidroxintolacético, que é eliminado na urina. Hoje tratarei dos receptores de serotonina.
Os receptores de serotonina são receptores acoplados à proteína G, exceto o 5-HT3, que é um canal de cátion operante por ligante. Todos os receptores 5-HT estão expressos no sistema nervoso central e estão presentes na maioria dos componentes neurais do sistema nervoso. A liberação da 5-HT pode negativamente modular a neurotransmissão pós-sináptica por meio do receptor 5-HT1A ligado à proteína GI, que inibe a adenilato ciclase, restringindo a produção de AMP cíclico e assim amortecer a atividade da proteína quinase A. Os receptores pré-sinápticos 5-HT1B e 5-HT1D, localizados no terminal do axônio, são acoplados à proteína GI ou 0, atuando como autorreceptores por meio do bloqueio dos canais de cálcio, limitando a liberação do 5-HT ou serotonina. O efeito excitatório pós-sináptico pode ser mediado tanto pelo receptor 5-HT7 linkado com a proteína GS ou pelos receptores 5-HT2A e 5-HT2C linkados com a proteína GQ, que ativa o caminho da fosfolipase, do inositol trifosfato, do diacilglicerol para aumentar o cálcio intracelular e estimular a proteína C. Receptores 5-HT1. Os receptores 5-HT1 ocorrem principalmente no cérebro. Atuam sobretudo como receptores pré-sinápticos inibitórios. Os autorreceptores somatodendritos 5-HT1A inibem a liberação de serotonina, controlando o disparo pela abertura de canais de cálcio. Os receptores 5-HT1A são expressos como autorreceptores somatodendríticos pelos neurônios 5-HT nos núcleos da RAF, e seus efeitos inibitórios tendem a limitar a velocidade de disparo dessas células. Eles também estão amplamente distribuídos no sistema límbico e acredita-se que são o alvo principal dos fármacos usados para o tratamento de ansiedade e depressão. O subtipo 5-HT1A é particularmente importante, pois está associado ao humor e ao comportamento, como a regulação do sono, da alimentação, termorregulação e ansiedade. Os receptores pré-sinápticos 5-HT1B e 5-HT1D, localizados no terminal do axônio, são acoplados à proteína GI ou 0, atuando como autorreceptores por meio do bloqueio dos canais de cálcio, limitando a liberação da serotonina. Os receptores 5-HT1B podem estar localizado em outros neurônios denominados de heterorreceptores, que inibem a liberação de outros neurotransmissores. O 5-HT1B é suposto agir como inibidor pós-sináptico da dopamina, da serotonina e transmissão glutaminérgica. Os subtipos 5-HT1B e 5-HT1D são encontrados como receptores inibitórios pré-sinápticos nas terminações contendo serotonina e em outras terminações nervosas no núcleo da base e no córtex. Os receptores 5-HT2. O efeito excitatório pós-sináptico estão presentes no sistema nervoso central, mas também são encontrados em importantes áreas da periferia. O efeito excitatório pós-sináptico pelos receptores 5-HT2A e 5-HT2C, linkados com a proteína Q, que ativam o caminho da fosfolipase C, inositol trifosfato e diacilglicerol, para o aumento de cálcio intracelular e estimulação da proteína C. Os receptores 5-HT2A
tem a função de estimulação neuronal e efeitos sobre o comportamento. Os receptores 5-HT2C regulam o humor, a ansiedade, os sentimentos, o comportamento reprodutor e inibem a liberação de dopamina e noradrenalina. Os receptores 5-HT3 também são encontrados no cérebro, especialmente na área póstrema, uma região do bulbo envolvida no reflexo do vômito, propiciando o uso de antagonistas seletivos de 5-HT3, como fármacos antieméticos. Também estão presentes no córtex. Estimulação do 5-HT3 no hipotálamo e no tronco encefálico podem causar náuseas e vômitos, respectivamente. Os receptores 5-HT3 são excepcionais como canais iônicos de membrana, promovendo estimulação direta. Ocorrem principalmente no sistema nervoso periférico e particular nos neurônios sensoriais nociceptivos, bem como em neurônios autonômicos e neurônios entéricos. O efeito excitatório pós-sináptico pode ser mediado pelo receptor 5-HT4 linkado com a proteína GS. Os 5-HT4 estão presentes no cérebro, bem como em órgãos periféricos, como o trato gastrointestinal, bexiga e coração. Estão no sistema límbico, nos gânglios da base, no hipocampo e na substância negra. Eles exercem efeito facilitador pré-sináptico para a liberação de acetilcolina, reforçando assim o desempenho cognitivo. O receptor 5-HT5 é ligado à proteína GI, que inibe a adenililciclase para restringir a produção de AMP cíclico e assim amortecer a atividade da proteína quinase A. O receptor 5-HT5 tem sido implicado em amplas condições psiquiátricas, bem como efeitos de vasoconstrição e vasodilatação. Aparece como autorreceptor pré-sináptico. Parece estar envolvido com o risco de depressão unipolar e bipolar. O receptor 5-HT5A apresenta papel na modulação da atividade neural no núcleo da RAF. O efeito excitatório pós-sináptico pode ser mediado pelo receptor 5-HT6 linkado com a proteína GS. No sistema nervoso central, os receptores 5-HT6 atuam principalmente no hipocampo, no córtex e no sistema límbico. O bloqueio dos receptores 5-HT6 aumenta o glutamato e a liberação de acetilcolina. É reportado que a função do receptor 5-HT6 é de regulador da transmissão neuronal de acetilcolina no cérebro e está associado a desordens neurológicas como a doença de Alzheimer, a depressão, a esquizofrenia e a epilepsia. O efeito excitatório pós-sináptico pode ser mediado pelo receptor 5-HT7 linkado com a proteína GS. As funções prováveis no sistema nervoso incluem termorregulação, regulação endócrina, bem como se suspeita do seu envolvimento no humor, na função cognitiva e no sono. Os receptores 5-HT7 ocorrem no hipocampo, no córtex, na amígdala, no tálamo e no hipotálamo. São encontrados no soma e nos terminais dos axônios nos neurônios gabaminérgicos. Os receptores 5-HT7 parecem estar envolvidos com a sinaptogênese nos neurônios do prosencéfalo e regulação de neurotransmissão. Hoje falarei das vias ou projeções serotoninérgicas.
Os corpos celulares dos neurônios serotoninérgicos estão agrupados na ponte e na parte superior do bulbo, próximos à linha média, a RAF, e são frequentemente referidos como núcleos da RAF. Os núcleos situados rostralmente se projetam por intermédio do feixe prosencefálico medial para muitas partes do córtex, hipocampo, núcleos da base, sistema límbico e hipotálamo. As células situadas caudalmente se projetam para o cerebelo, bulbo e medula espinhal. Os neurônios produtores de serotonina localizam-se no núcleo da RAF, no tronco encefálico. Aqui estão representados os alvos encefálicos serotoninérgicos, que são o neocórtex, os gânglios da base, a área límbica e o hipotálamo. Ao menos 4 vias podem servir como substrato para os efeitos terapêuticos de amplo espectro dos inibidores da recaptação de serotonina. Projeções serotoninérgicas para o córtex frontal são importantes para a regulação do humor. Projeções para os gânglios da base, especialmente de receptores 5-HT2A, podem ajudar no controle do movimento e do comportamento obsessivo e compulsivo. Estimulação aguda de receptores 5-HT2A nos gânglios da base podem produzir a mudança no movimento motor devido à inibição de dopamina pela serotonina. Então, conduz à ataxia, retardo motor ou mesmo ao Parkinson e os movimentos distônicos. O oposto também é verdadeiro. O bloqueio dos receptores 5-HT2A poderá promover a liberação de dopamina. Projeções para a área límbica, especialmente receptores 5-HT2A e 5-HT2C pós-sinápticos podem estar envolvidos com a ansiedade e o pânico. Assim, estimulação aguda dos receptores 5-HT2A e 2C em projeções do núcleo da RAF para o córtex límbico pode causar agitação mental aguda, ansiedade e induzir o ataque de pânico, que pode ser observado com doses iniciais dos inibidores da recaptação de serotonina. Projeções para o hipotálamo, especialmente para receptores 5-HT3, podem regular o apetite e o comportamento de se alimentar. No tronco encefálico, os receptores 5-HT2A regulam o sono, especialmente as ondas lentas do sono. Estimulação de receptores 5-HT2A no centro do sono e no tronco encefálico podem causar movimentos musculares rápidos, chamados mioclonias, durante a noite, e podem causar disruptura do sono de ondas lentas e causar despertar noturno. No bulbo, os receptores 5-HT3 estão envolvidos com o centro do vômito. A coluna espinhal pode estar envolvida com o controle de certos reflexos espinhais e parte da resposta sexual. Estimulação de receptores 5-HT2A na coluna espinhal pode inibir os reflexos do orgasmo e da ejaculação, causando disfunção sexual. Projeções periféricas dos receptores 5-HT3 e 5-HT4 regulam o apetite e as funções gastrointestinais, como a motilidade gástrica. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. Trataremos da síntese de acetilcolina. A acetilcolina é sintetizada nos neurônios colinérgicos do complexo prosencéfalo basal e do complexo ponto-mesencéfalo tegmental. A acetilcolina é formada a partir de 2 precursores, a colina e a acetilcoenzima A. A
colina derivada da dieta e reserva interneural. Por sua vez, a acetilcoenzima A é sintetizada a partir da glicose nas mitocôndrias dos neurônios. Esses dois substratos interagem com a enzima colina-acetiltransferase para produzir acetilcolina. Após isso, a acetilcolina é armazenada em vesículas sinápticas e a sua liberação ocorre por exocitose mediada por cálcio. Tratarei sobre a recaptação de acetilcolina. A acetilcolina é destruída pela enzima denominada de acetilcolinesterase e altos níveis dessa enzima são encontradas no neurônio. Uma segunda enzima, a butirilcolinesterase, conhecida como pseudocolinesterase e não específica colinesterase. A butilcolinesterase é encontrada na glia. Ambas as enzimas, a acetilcolinesterase e a butirilcolinesterase, podem metabolizar acetilcolina. No entanto, a acetilcolinesterase é a enzima-chave para a inativação de acetilcolina nas sinapses colinérgicas. A acetilcolinesterase degrada acetilcolina em colina mais ácido acético. A maioria da colina resultante é captada e transportada de volta para o neurônio pré-sináptico, num sistema similar ao de outros neurotransmissores. Tratarei dos receptores de acetilcolina. Os maiores subtipos de receptores da acetilcolina são os nicotínicos e os muscarínicos. Sendo os receptores nicotínicos canais iônicos fechados por ligante, início rápido e excitatório, bloqueados pela curarina. Quando ativados, adquirem a conformação de canal aberto, permeável aos íons sódio e potássio. Os receptores muscarínicos são ligados à proteína G, podendo ser inibitórios ou excitatórios, bloqueados pela atropina. No sistema nervoso central, estão envolvidos no controle da função extrapiramidal vestibular, em funções cognitivas como memória, aprendizado e atenção, em respostas emocionais, na modulação do estresse, no sono e na vigília. A transmissão mediada pelos receptores muscarínicos é muito mais lenta e as estruturas sinápticas não estão bem definidas. Em muitas situações, a acetilcolina atua como modulador em vez de agir como um transmissor direto. Tanto os receptores nicotínicos quanto os receptores muscarínicos desempenham papel no aprendizado e na memória, mas os receptores nicotínicos também mediam o alerta comportamental. Receptores nicotínicos. Os receptores nicotínicos são canais de cátions acionados por ligantes permeáveis a íons sódio, potássio e cálcio e estão distribuídos amplamente pelo cérebro. Os receptores nicotínicos localizados no cérebro distribuem-se nas regiões pré, pós e peri-extrasinápticas, podendo modular a liberação de neurotransmissores e, consequentemente, a atividade sináptica neuronal. Os receptores nicotínicos têm importância em diversos processos, como aprendizado e a memória, e desenvolvimento neuronal e a participação no sistema de recompensa. Uma quantidade significativa dos receptores nicotínicos está localizada pré-sinapticamente e age para facilitar a liberação de outros neurotransmissores, tais como o glutamato, a dopamina e o GABA.
Em algumas situações, eles atuam pós-sinapticamente para mediar transição excitatória rápida. A atuação dos receptores nicotínicos nos processos de memória e aprendizado indica sua participação na fisiopatologia e nos processos inflamatórios característicos da doença de Alzheimer, e o uso simultâneo de antagonistas nicotínicos e de receptores glutaminérgicos do tipo NMDA tem atenuado ataques epiléticos induzidos em ratos e camundongos, o que sugere uma íntima relação entre os sistemas de neurotransmissão colinérgicos e do NMDA na atividade excitatória do sistema nervoso central. O comprometimento da atividade cooperativa entre os receptores nicotínicos e os receptores dopaminérgicos na região mesoestriatal pode estar envolvido em algumas disfunções neurológicas que predispõem pacientes à doença de Parkinson. A maioria dos receptores nicotínicos são heteroméricos, contendo pelo menos uma subunidade alfa e uma beta. No sistema nervoso central, as conformações mais abundantes são compostas por duas subunidades alfa e 3 subunidades beta, especialmente duas subunidades alfa 4 e 3 subunidades beta 2, e a homomérica, a alfa 7. Os receptores nicotínicos no cérebro são formados por várias subunidades, de alfa 2 a alfa 10 e de beta 2 a beta 4. A combinação de diferentes subunidades na conformação dos receptores confere uma ampla gama de perfis fisiológicos e farmacológicos. Os receptores alfa 3 e beta 2 estão presentes no córtex, no tálamo, no hipocampo e no cerebelo. Já o alfa 4 é expresso apenas no córtex e no cerebelo, enquanto o alfa 7 é expresso no córtex, no hipocampo e no tálamo. Receptores com subunidades alfa 4 regulam parcialmente a liberação de dopamina e glutamato. Receptores localizados na região estriatal, que possui a subunidade beta 3, alteram a atividade motora por modular a liberação de dopamina. A subunidade beta 2 controla a liberação de GABA e a resposta dos neurônios dopaminérgicos no mesencéfalo. Uma disfunção no gene que sintetiza a subunidade beta 2 é responsável pela atrofia do córtex e perda de neurônios, o que sugere que os receptores nicotínicos estejam envolvidos em processos de sobrevivência de neurônios, além da fisiologia e a manutenção dos circuitos sinápticos neuronais. Os receptores muscarínicos. Entre os 5 subtipos dos receptores muscarínicos M1, M2, M3, M4 e M5, apenas o subtipo M5 ainda não foi totalmente caracterizado no nível farmacológico e funcional. Os receptores muscarínicos foram divididos em 2 grupos: receptores M1, M3, M5 e receptores M2, M4, divisão que será explicada mais à frente. Os receptores muscarínicos estão acoplados à proteína G e produzem ativação da fosfolipase C e, consequentemente, a formação de trifosfato inositol e diacilglicerol como segundos mensageiros, a inibição da adenililciclase, a ativação de canais de potássio ou inibição de canais de cálcio. Os receptores muscarínicos M1, M3, M5 acoplam-se preferencialmente com a proteína GQ, induzem a ativação da fosfolipase C, que promove a produção de diacilglicerol e inositol trifosfatos como segundos mensageiros. Os
Os receptores muscarínicos M2 e M4, quando ativados, acoplam-se preferencialmente à proteína G inibitória, que inibem a atividade da adenililciclase e reduzem os níveis intracelulares de AMP cíclico. Os receptores muscarínicos 1 no cérebro constituem cerca de 50% dos receptores muscarínicos presentes no hipocampo e foram localizados na região do giro denteado, no bulbo olfatório, nas amígdalas e no córtex piriforme. O receptor M1 é o receptor-chave que medeia a função da memória. Os receptores M3 estão presentes em várias regiões cerebrais, que incluem o núcleo estriatum, o hipocampo, núcleo talâmico anterior, colículo superior, núcleo pontiforme, região límbica cortical e camadas superficiais do neocórtex. Os dados sugerem que esses receptores medeiam vários processos colinérgicos no cérebro, que incluem a formação da memória, o aprendizado, o controle da função motora e o comportamento social. Os receptores M5 são os menos caracterizados quando comparado com os demais subtipos. Os receptores M2 no sistema nervoso central foram localizados principalmente em neurônios estriatais, no tegumento mesopontino e no núcleo motor do nervo craniano. Esse tipo de receptor nesse tecido é um autorreceptor. Já os M4 são abundantes nos neurônios estriatais de ratos, mas também estão presentes no hipocampo de roedores. Compõem importantes vias de sinalização inibitória ou estimulatória para a formação da memória, juntamente com os receptores M1 e M2. Sobre as projeções colinérgicas. O complexo prosencéfalo basal apresenta os núcleos do septo medial com inervações para o córtex cerebral e hipocampo, e o núcleo basal de Meynert, que inerva colinergicamente o tálamo e o prosencéfalo. Nesses estão as primeiras células que morrem durante a doença de Alzheimer. A projeção colinérgica da parte ventral do prosencéfalo para o córtex medeia o despertar. O núcleo septo-hipocampal fornece o principal impulso colinérgico para o hipocampo e está envolvido na aprendizagem e na memória. Os núcleos basais de Meynert são os principais locais dos neurônios colinérgicos, que projetam axônios para o hipocampo, amígdala e por todo o neocórtex. Esses neurônios são pensados como mediadores da memória e das funções corticais superiores, tais como aprendizado, resolução de problemas e julgamento. O complexo ponto mesencefálico tegmental, juntamente com os sistemas noradrenérgicos e serotonérgicos, regulam a excitação dos neurônios retransmissores sensoriais no tálamo dorsal. Certas doenças neurodegenerativas, especialmente demências e a doença de Parkinson, estão associadas a anormalidades nas vias colinérgicas. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho, tá ok? Desse modo, você me ajuda a produzir mais vídeos. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Olá pessoal, sou Elisângela da Neuropsi Farm.
E eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Estamos aqui para avisar a vocês que dia 21/3 iniciará o intensivão de redes neurais. Abraços!